Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do podcast do Luiz Porto Seguro. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje com uma convidada especial, a fisioterapeuta Laina Lopes. Seja muito bem-vinda. Ela é especialista em Pilates na gestação e no pós-parto. Trabalha com o movimento humano no ramo do Pilates. Seja muito bem-vinda. Então, hoje nós temos um tema muito interessante, muito legal que nós vamos falar aqui, que é a importância do exercício físico na gestação. Temos duas integrantes aqui também da equipe Luz, doutora Aurinete, doutora Marina. Boa noite. E nós vamos falar desse assunto que é super relevante, né? Que tanto o exercício físico como a atividade física é fundamental para um estilo de vida saudável em todas as fases das mulheres. E não seria diferente na gestação, né? Nós sabemos que existem algumas modificações fisiológicas, né? Que são normais na gestação, como a mudança da marcha, como a hiperlordose lombar, alterações e adaptações do quadril, do tornozelo, do pé, que acontece justamente para esperar esse momento tão importante, né, que é a gestação. Porque a paciente, a gestante, ela tem risco de queda similar a uma paciente de 70 anos. Então, todas essas modificações que ocorrem também é para fazer com que essa gestante ela tenha um equilíbrio e ela não venha cair. E também ela possa distribuir também a energia para o feto. Então, todas essas modificações são sim necessárias. E também nós sabemos que é seguro, né, essa paciente ela passar no nosso consultório, no caso no pré-natal, a gente aborda esse assunto super importante, porque nós precisamos conhecer a nossa paciente, nós precisamos entender como é que ela é, quais são as possíveis contraindicações que ela possa ter para realizar a prática de atividade física no exercício, se existe algum risco, quais são as limitações, tudo isso a gente aborda juntamente com a equipe multidisciplinar, com a fisioterapeuta, né, com o educador físico, e com toda a equipe que é fundamental para a gente poder preparar essa gestante, né, para esse momento tão importante. E Laina, como é a tua rotina com essa gestante? Quando é que a gente deve iniciar essa fisioterapia pélvica? Bom, em primeiro lugar, fisioterapia do movimento, isso. Perdão. Em primeiro lugar, a gente entende que a mulher, quando ela engravida, ela vai passar por diversas alterações biomecânicas e fisiológicas. Então, nós profissionais do movimento, o que a gente faz quando a gente encontra uma gestante é tentar adequar os movimentos para as necessidades individuais daquela mulher. E o que é importante, quando a gente olha para um corpo grávido, o que é importante a gente ressaltar? A mulher ela vai precisar de espaço. E a gente costuma dizer que o espaço não é para o bebê, o espaço é para as funções vitais da mulher. Por exemplo, respirar, a função respiratória, a função circulatória, a função intestinal. Então, tudo isso é contemplado dentro da atividade física na busca do espaço para aquele corpo. E a outra parte também que a gente olha, quando a gente lança o olhar sobre uma mulher grávida, é pensando sobre a estabilidade. Como tu mesmo falaste, Catarine, a mulher quando ela engravida, ela tem lá na 13ª, 4ª semana, a relaxina, a explosão da relaxina, e aquela mulher não tem nem barriga ainda. E aí o que acontece? Muitas vezes os profissionais do movimento eles se equivocam em prescrever exercícios para uma mulher no primeiro trimestre, por exemplo, porque eles acham que se não tem barriga, tudo pode. Uhum. E a gente entende que não é bem assim. A mulher ela tem a fisiologia gestacional desde o momento da concepção. Então a gente prioriza o ganho de espaço nesse corpo para restabelecer e manter as funções vitais da mulher. Obviamente que o ganho de espaço também proporciona um melhor posicionamento desse bebê dentro desse ventre e também a estabilidade através dos exercícios de fortalecimento. Bem interessante, né? A Catarine, ao te apresentar, ela citou algo que, quando a gente associa o fisioterapeuta, Sim. a gente associa o fisioterapeuta pélvico. Principalmente quando a gente fala em gravidez. Isso, faz parte da nossa rotina. E o que eu achei mais interessante foi quando a gente conheceu o teu trabalho, Laina, que tu falou que tu é fisioterapeuta do movimento. Isso. E é isso que a gente busca como um todo para as nossas mulheres. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa diferença da fisioterapia do movimento para a fisioterapia pélvica,
porque eu acho que muita gente não conhece. Quando a mulher engravida, a mídia, ela faz o serviço de mostrar para a mulher que ela precisa cuidar da saúde dela. Ok. Aí ela vai buscar informação. Aí ela se depara com a necessidade de cuidar do assoalho pélvico. Se não se depara, deveria se deparar. De cuidar do seu assoalho pélvico, porque a gente entende o assoalho pélvico como a base de sustentação dos órgãos pélvicos, e acima deles dos órgãos abdominais, e acima dele dos órgãos que estão na caixa torácica, e assim como o empilhamento de caixas é o nosso tronco. Então a mulher, quando ela tem acesso, ela consegue ter acesso à informação nesse contexto, ela busca a fisiopélvica. Só que nós, fisioterapeutas do movimento, no meu caso, a gente trabalha com pilates, né? Então, é um ramo, uma ferramenta maravilhosa onde a gente vai trabalhar esse olhar individual nesse corpo gestante. A gente faz adequações biomecânicas durante o movimento, porque, veja bem, a gente senta e levanta o dia inteiro. Sentar é um movimento funcional. Trazendo para a minha vida, para a minha área de atuação profissional, é o agachamento. A gente conhece como agachamento e vocês e nós todos sentamos e levantamos o dia inteiro. Sim. E muitas vezes a gente se depara com, dentro da fisiologia gestacional, com problemas como desabamento do arco plantar, aquele pé que fica mais achatado. Isso vai gerar um joelho que vai cair para dentro. Sim. Isso que a gente chama de valgo dinâmico. E aí aquela mulher que não recebe a orientação do profissional do movimento, ela senta e levanta o dia todo. Aí ela vai procurar uma atividade física e faz um agachamento e não tem essas correções. Então o nosso olhar, o fisioterapeuta do movimento, é para biomecânica, as correções e ajustes dessas compensações que o corpo da grávida faz, porque as alterações levam ela a fazer. E é assim, faz parte também da nossa rotina de consultório, principalmente mais no finzinho da gravidez, então aquelas queixas clássicas. Eu tô com dor nas costas, tô com os pés muito inchados, tô com dor nas pernas, E a gente costuma falar assim, isso é comum, isso é normal, né? E eu acho que a função justamente é essa, é trabalhar para que não seja, né? Para que ela não sinta, e eu acho que por isso desde o começo, não é isso, Laina? Desde o começo, então. Muito se fala, né? Quando começar o Pilates? Quando começar a atividade física? E muitas mulheres pensam que precisam começar depois do primeiro trimestre. É claro que a gente está aqui falando de gestantes de risco habitual. São aquelas gestantes que não têm nenhuma intercorrência, que têm liberação médica, que estão fazendo pré-natal, sedentárias ou não, porque você não precisa já ter feito atividade física para iniciar na gestação, de maneira nenhuma. Inclusive, a gestação, ela é um momento muito oportuno, porque a mulher, às vezes, era sedentária, não cuidava não tinha o autocuidado, né? Mas, agora eu estou gestando um bebê, então agora eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar, né? Eu vou oferecer a melhor casa para o meu bebê. Então, a gestação está havendo esse movimento de estar sendo um momento na vida da mulher, para ela iniciar uma atividade física. Então, sedentária ou não, se ela é uma gestante de baixo risco, ela deve iniciar o Pilates o quanto antes. Mas isso é um mito, né? As mulheres acham que o movimento vai causar aborto, e a gente precisa prestar esse serviço de que exercício físico não causa aborto. A gestação, ela é hormonal. Ela é mantida por hormônios, então não tem como causar aborto. Então, é isso. É uma dificuldade até que nós obstetras também temos, assim. A gente sabe que o pré-natal ali é aquele momento crucial que realmente você seleciona aquela mulher para deixar o sedentarismo. E quando a gente direciona essa mulher para buscar atividade física inicial, seja ela uma musculação, uma caminhada, uma hidroginástica, o que quer que seja, é claro que a gente já está liberando e está orientando que ela busque. E, ao mesmo tempo, alguns profissionais, a gente tem uma certa resistência de iniciar, até mesmo de alguns profissionais que são da área. Mas, na verdade, o que a gente sempre orienta elas é buscar alguém que tenha experiência com gestante, que entenda da anatomia e que a gente possa trabalhar em conjunto. Eu já tive pacientes que eu liberei inicialmente para iniciar um Pilates, algo, e mesmo mandando uma documentação por escrito, eu tive essa resistência.
E a finalidade hoje do podcast é justamente trazer um profissional que ele é capacitado, que ele entenda dessa fisiologia, Sim. que a gente possa trazer segurança para essa mulher, porque é um momento de tantas incertezas. Poxa, meu médico está dizendo, e eu estou indo num especialista daquela área que diz que eu não posso, e gera aquele conflito, não é? E é isso que a gente quer trazer para essas mulheres que assistem o nosso podcast, é a questão de segurança e o que é bom e benéfico para ela naquele momento. Uma coisa que tu falaste que é interessante, porque assim, nós temos, né, muitas pacientes de abortamento de repetição, ou que só teve um abortamento, né? E, por exemplo, chega a ser uma paciente que chega já com muito medo, com muito receio, às vezes se culpa por causa do abortamento, sendo que ela nem culpa teve, né? E aí elas ficam, quando é que eu posso iniciar a atividade física? Sempre elas perguntam isso, né? Na prática. Aí a gente conversa tudo. Quando eu percebo que elas têm a gente explica, né? Que não causa abortamento, que não tem nenhuma contraindicação, claro, se não tiver, tudo mais. Mas, às vezes, pela paz dela, ela se sentir segura, a gente orienta a partir da 12ª semana. Nesse sentido, né? Que a gente sabe que realmente não vai causar abortamento, a gente sabe ali que não faz mal, mas é benéfico. Mas assim, tem paciente que não consegue entender e já tá tão fragilizada com aquele momento, já tá com tanto medo que a orientação que a gente dá é essa. Não é aí que ela vai ficar em repouso absoluto, jamais, não é isso, né? No caso de iniciar uma modalidade, um exercício e tudo mais, né? Porque como tu falaste também, as pacientes que são sedentárias, é o momento oportuno para ela adquirir aquilo ali como um estilo de vida. Tanto dos hábitos alimentares, como da atividade física. É um momento ideal, né? A gente sempre orienta elas a iniciar devagar, né? Por exemplo, uns 15 minutinhos de caminhada ali, vai aumentando gradualmente, sempre, como a Arinete falou, com um educador físico, com alguém que sabe manejar gestante, porque isso é fundamental, né? E nós temos alguns exercícios seguros, sim, que a gente pode iniciar, por exemplo, para a paciente que é sedentário, que nunca fez exercício físico na vida e vai começar ali. E aí, doutora Marina, quais são os exercícios seguros que ela pode iniciar na gestação? Bom, gente, então assim, a gente sempre tem que perguntar para o paciente, você já faz alguma atividade física, né? Já tem essa rotina de regular de atividade física? Não ter uma rotina de atividade física não contraindica que ela faça uma atividade física na gravidez. Mas a gente também não vai aí, é o momento oportuno, mas aí eu não vou começar lá naquele crossfit com todo o peso do mundo, né? Então as caminhadas, a hidroginástica, o pilates maravilhoso, né? A gente pode fazer sim exercício de resistência, né, a musculação, isso é muito importante, fortalecimento muscular é muito importante, mas claro que muito bem assistido, né, muito bem orientado por profissionais que costumam lidar com gestantes, isso também é essencial, né, dança, tudo isso, né, Laina? Isso, é o que a gente prioriza, principalmente, Marina, é que as gestantes, elas evitem esporte, a gente faz uma sugestão, a gente sugere que elas evitem esporte de contato, esportes que possam desencadear risco de quedas, por exemplo. Quer ver uma coisa que pode parecer bem ingênua, bem inocente, mas andar de bicicleta. Eu não oriento que a minha gestante ande de bicicleta, ainda que ela ande de bicicleta desde os 5 anos de idade, porque nós sabemos que ela pode sim cair. Então, alguns esportes, eles já têm essa característica de transformar aquela prática numa coisa arriscada para a gestante. E tem os exercícios físicos de alto impacto. Por exemplo, crossfit. É um exemplo. Corrida é outro exemplo. O crossfit, não é nada contra o crossfit, mas porque no crossfit eles trabalham muita performance. Então, assim, é muita carga, muita sobrecarga em cima de um assoalho que já está em sobrecarga. Então, a gente precisa desse olhar, entender que a parede abdominal dessa mulher, ela não está, nesse momento, uma parede funcional, uma parede competente para gerir as pressões dentro da cavidade abdominal, para essa mulher carregar tanto peso. A corrida é outro exemplo, que é um exercício de muito impacto. O salto é também, pular corda. Então, são esportes que realmente não são, contraindicados, mas é aquela história. Eu posso, mas nem tudo me convém, né? Então, não é o momento da gestação não é o momento de performar.
Até as mulheres que já praticam, nesse caso, elas têm que realinhar, não é? Para a situação que Isso, elas estão adequar, naquele né? momento. Vão Excelente. readequar junto com o profissional que as acompanha, né? E essas pacientes, né, como a gente já sabe, não é que ela não possa fazer crossfit, ela pode, né, como a gente falou. Por exemplo, no sentido, essa paciente já chega fazendo crossfit, já está adaptada, já sabe os exercícios, já tem coordenação motora para o crossfit. É uma paciente, por exemplo, que já vem fazendo uma musculação de moderada a intensa, ela pode continuar, pode e deve, só que ela vai ser adaptada, os exercícios vão ter que ser adaptados por causa de todas essas alterações que nós citamos aqui, né? A gente tem que lembrar disso, porque ela não vai, porque ela engravidou, ela vai parar de agachar, por exemplo. Não, se ela já vem agachando há muito tempo, se ela tem essa coordenação motora, e ela tá ali com um profissional que sabe orientar, que vai estar ali para ver os sinais de alerta ali, o que pode, o que não pode, ela pode continuar de forma saudável, né? No limite seguro para aquela paciente, porque, como foi falado, não é performance aqui nesse momento, é saúde, tanto para ela como para o bebê, né? É saúde nesse momento. E aí, da paciente, por exemplo, tá fazendo atividade física, tá ali fazendo sua musculação, tá fazendo a sua bike, por exemplo, ergométrica, né? Ali na academia, tudinho. E aí, já aconteceu, qual é o sinal de alerta que eu tenho que parar naquele momento de fazer o exercício físico, entrar em contato ali com o meu personal ou entrar em contato com o meu obstetra, doutora Aurinete? Quais são os sinais de alerta que a gente pode pontuar aqui? Os mais comuns. Quando a gente libera essa mulher para iniciar a atividade física ali ao longo do pré-natal, a gente também tem que orientar ela a esses sinais de alerta. Sim. Você está fazendo atividade física, ela tem que trazer bem-estar para você. Então, se você está fazendo atividade física e percebe que você tem aumento de dor, cólica, se em algum momento há sangramento vaginal, se há perda de líquido, se você tem fortes dores de cabeça, dor no peito, falta de ar, são situações que ali abrem um leque de possibilidades e aquele profissional ele precisa te acompanhar. Então, o seu obstetra, ele precisa ser informado disso. Por quê? Porque a atividade física ela tem que ser benéfica. E esse momento de afastamento, ele pode ser um momento de afastamento temporário. Tem mulheres que, por algum motivo, apresentam um sangramento ao longo da gestação e não quer dizer que ela vai passar a gravidez inteira sem fazer atividade. Né? Eu posso até realinhar o que ela pode estar fazendo naquele momento para que ela não se sinta impedida de fazer algo. Vamos trabalhar a respiração, vamos trabalhar aquela musculatura, aprender a respirar, trabalhar a musculatura torácica, e isso daí eu sei que vocês trabalham muito bem, mas nós, como obstetras, também temos o receio de qual profissional que ela vai buscar. Justamente. Então, hoje, infelizmente, existem profissionais que acabam afastando aquela mulher de todo tipo de atividade. Por quê? Porque, às vezes, a gente não sabe se aquele profissional que ela busca, ou até mesmo por condições socioeconômicas, às vezes essas mulheres elas não conseguem ter um especialista em atividade. Né, em movimento para ela. Então, até que momento eu posso... eu sei que eu não preciso afastar ela totalmente. Eu sei que eu posso liberar ela para algumas atividades. Mas será que ela vai estar sendo acompanhada... Bem assistida? Por alguém que realmente possa realinhar aquilo? Então, esse é um receio da maioria dos profissionais. Mas essas mulheres, elas precisam entender desses sinais de alerta e desse comunicado. E esse alinhamento nosso, obstetra, com o profissional que acompanha essa mulher na questão do movimento, do educador físico, quem quer que seja, a gente precisa casar as informações e trazer segurança para essa mulher nesse momento. Até porque, Aurinete, a gente sabe que o repouso, se não for aquela indicação absoluta, Sim. a contraindicação absoluta, repouso é a pior coisa que nós podemos ofertar para o corpo de uma mulher com tamanhas e constantes
alterações biomecânicas, né? Mas essa questão do profissional é algo muito sério e é algo, enfim, muito recorrente. E em todas as especialidades, não só na questão do fisioterapeuta, do educador físico, no médico também isso acontece, em todas as outras especialidades. A gente precisa pontuar que o profissional que vai cuidar dessa gestante no momento de prescrever exercícios, porque a gente entende assim, ó, nós que somos profissional do movimento, o nosso remédio, nosso medicamento é o exercício, é o movimento. Mas, então vamos lá, medicamento tem dose, Sim. tem horário, tem momento, enfim, tem a hora do desmame, enfim, tem toda uma forma, uma aplicabilidade sobre o corpo das pessoas, para ter o resultado esperado. Da mesma forma é o exercício, porque imagina vocês, se vocês que são colocadas para fazer exercícios e não são orientadas nessas alterações que o corpo da gente acaba fazendo. Gente, o corpo da gente a gente quer poupar energia, então a gente quer se movimentar da maneira que a gente conhece, a gente chama isso de padrão de estratégia motora. Então, se eu só consigo levantar os meus braços, por exemplo, e subir os ombros, um exemplo, é porque eu sou tensa na região do meu ombro. Então, se eu só consigo me movimentar com tensão no ombro e esse padrão não for corrigido, eu coloco uma carga, eu vou performar essa musculatura da minha cintura escapular, vou fortalecer o meu ombro e toda vez que eu vou levantar o meu braço, aquela paciente levanta o ombro. Eu preciso corrigir isso porque senão aquele exercício não vai trazer benefício. Ele vai trazer malefício. Porque eu estou botando carga no braço, pedindo performance de um aluno, de um corpo, e aquele corpo não tem condição mínima de manter a articulação no lugar, por exemplo, para se movimentar. Então, quem trabalha com movimento precisa ter muito claro, uma coisa que a gente conversa muito entre os profissionais de movimento é a balança do risco e do benefício. Aquilo que não vai gerar benefício para a minha gestante, não é legal eu prescrever. E nem todo profissional consegue trabalhar com essa balança. Para isso precisa ter realmente conhecimento da fisiologia gestacional. E aí a gente começa a ter menos profissionais capacitados para isso. Verdade. Tava lembrando aqui de um caso da minha família, né, que há uns 20 anos, mais ou menos, uma tia minha, ela tinha insuficiência de útero, né? Ela teve muita dificuldade para ter filho. E as 2 gestações dela, fez reposição de progesterona e tudo mais, né? E acompanhamento. E as 2 gestações dela, na época, né, a obstetra dela orientou ela a passar os 9 meses de repouso absoluto. 2 gestações anteriores, né? De repouso mesmo absoluto. Não levantava nem para pegar uma água. Para vocês terem noção. Né? E hoje é quase, assim, absurdo a gente falar disso, né? Porque a gente sabe que não é assim, que vai piorar a situação. O risco de trombose altíssimo para essa gestante parada, imobilizada, né? Isso a gente não quer. Gestante nossa tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. Claro que vai ser tudo ajustado, dentro do limite, seguro para ela, né? Ah, não tenho condições de ter um personal. Ah, não tenho condições de ter uma profissional do Pilates de movimento. Vou começar, depois que o seu obstetra vai estar ali te orientando, né? Te liberar para atividade física. Então, começa com a caminhada, como a Marina falou, vai de pouquinho. O importante é você se movimentar, né? Levando em consideração os sinais de alerta, conversando ali com o profissional que está te acompanhando, você não pode ficar parada. Lembrando que tem que estar bem hidratada, né? O ambiente não deve estar tanto calor, né? Nem frio, tem que estar um ambiente tranquilo, por causa da hipertermia que a gente fica preocupada, né? Não ter um longo exercício físico, a gente estava até conversando antes, né? Por quê? Porque essa paciente ela tem risco maior de hipoglicemia. Então, no máximo aí 60 minutos, por aí, 40, porque senão ela tem que aumentar o aporte calórico dela, porque essa gestante tem também as alterações glicídicas, então ela vai ter essa questão da hipoglicemia, então ela tem que estar bem alimentada, bem hidratada, com uma roupa confortável, né? É bom a gente frisar isso e orientar essas pacientes também. É verdade. Nesse período aí que a gente estava dentro da pandemia, uma questão que eu sempre percebia era como era difícil trabalhar com gestante usando máscara, por exemplo. Eu lembrei disso agora porque ainda tem muita gente que usa máscara. Principalmente a gestante, que ela é muito apavorada de pegar alguma coisa. Então, até esse
pequeno detalhe, né, do uso da máscara enquanto se faz atividade física é algo também que às vezes torna a atividade mais cansativa, mais exaustiva. E aí eu gosto de, uma coisa que eu gosto de fazer nos meus atendimentos é sempre observar a frequência respiratória, né? Eu não comentei sobre isso, me lembrei agora. A gente está sempre atenta às alterações dessa frequência respiratória, é muito importante porque isso norteia se a atividade da gente ela está dentro do que é preconizado para a gestante, que é ali do leve ao moderado. Isso aí são os guidelines da vida aqui, né? Os documentos que referenciam essas coisas para gestante. Então, a gente sempre observar a frequência respiratória de uma gestante enquanto ela está fazendo o movimento, porque isso diz muito sobre a intensidade do exercício que eu estou prescrevendo para ela. E a frequência cardíaca também, né? Que a gente vai observar também. Mas a questão da percepção de esforço da paciente, porque você vê a frequência cardíaca também, fica mais difícil, porque tu tem que saber a mínima, a máxima da paciente antes dela iniciar a gestação. E ela geralmente não sabe, então, qual é o padrão adotado? Geralmente é 140, até 140, né, de frequência cardíaca para essa gestante. Só que a gente tem que estar ali, de olho. Será se ela é mais ou menos para ela? Então, acaba que a percepção, a fala, quando ela fala uma frase completa, ela tá ali, tá durante ok, né? Aí tem as escalas de esforços, né, que tem de intensidade, Born e tudo, que dá de 13 a 14, né? Enfim, tudo isso vai ser avaliado vai durante nortear justamente, isso, né? Vai nortear o nosso atendimento, a nossa prescrição, exatamente. E o pós-parto? Vamos lá, pós-parto. Uma das queixas mais recorrentes no pós-parto é a malvada da diástase. Só que a gente precisa pontuar uma coisa muito importante. A diástase, ela é algo fisiológico. A diástase, ela vai acontecer e ela é esperada. Senão não tinha lugar para o bebê crescer dentro do ventre. Só que aí as mulheres, elas começam numa correria no pós-parto de querer voltar ao corpo que elas tinham, numa pressa absurda. E a gente precisa orientar a mulher que assim que ela tem o neném, o corpo dela precisa de pelo menos 4 meses para se reorganizar. Por que eu digo pelo menos e friso o pelo menos? Porque a gente sabe, meninas, que aí, quando a mulher ela tem neném, ela ainda tem fisiologia de grávida. E isso precisa ser dito. Aí ela vai ter a ação de outros hormônios da lactação. E dentro disso, eu costumo dizer que o puerpério, ele dura, é um tempo individual. A gente tem também referências, mas ele é o tempo da mulher. Então, enquanto a mulher dá de mamar, por exemplo, ela tem alterações fisiológicas que vão interferir em todos os tecidos do corpo daquela mulher. E quando a gente fala de diástase, a gente fala de um tecido chamado, nós conhecemos comumente como linha alba. A linha alba, ela é uma estrutura anatômica. Ela liga o osso do peito ao osso do quadril, lá no pubis. Então, ela é uma estrutura, ela é uma aponeurose, um tecido central na barriga. Nesse ponto, todas as estruturas, os músculos abdominais se encontram. Então, isso é um tecido. A gestação, ela vai progredindo, o bebê vai aumentando e essa linha, ela vai cedendo, essa estrutura, ela vai cedendo. Isso é natural. Chegou o pós-parto, a mulher precisa, primeiramente, do respaldo médico para retorno de atividade física, porque só o médico é que sabe como foi, se teve alguma intercorrência, se foi, enfim, vaginal ou cesárea, se teve laceração, enfim. São vários detalhes que norteiam o médico o obstetra que acompanhou e fez o parto para direcionar essa mulher já para voltar para a atividade física. Chegando na atividade física, essa mulher ela precisa ter calma. Ela precisa entender que a gente precisa reconstruir uma competência muscular daquela parede abdominal, porque afinal de contas é a parede que protege a nossa coluna de sobrecarga. Então ela tá com ela disfuncional, esticou pelo menos 100 a 118% do seu tamanho original. As costelas da gestante ficam abertas e é natural, porque precisa de espaço quando o bebê tá dentro. O bebê sai, a costela não volta sozinha, não. Quem dera se fosse. Não volta. Quem são os músculos inseridos nas costelas? Os abdominais, que foram distendidos. A linha alba tá aberta. Então, isso... O povo diz assim, como é que exercício para fechar a diástase? Primeiro que a diástase não vai fechar. Não é sobre fechar. É sobre dar competência para aquela musculatura, para que aquela mulher possa ter funcionalidade e conseguir gerir
as pressões intraabdominais, porque a gente tem alteração de pressão quando a gente fala, quando tosse, quando espirra, né, quando evacua, enfim, são situações do nosso dia a dia e a gente precisa olhar com muita atenção para o abdômen da mulher no pós-parto. E essa conscientização, às vezes, elas pensam que elas têm que correr atrás disso depois que tem o bebê, não é? E na consulta de pré-natal, a gente já alinha com ela desde o início que esse fortalecimento da musculatura, ele tem que vir ao longo da gestação mesmo. E tem mulheres que até ficam sempre perguntando, mas doutora, eu posso fazer abdominal? O que é que eu posso fazer ao longo da gravidez para eu fortalecer essa região, para que eu evite essa diástase lá no final? E o que é que tu tem para falar para essas mulheres? Porque muitas têm muita dúvida a respeito disso, né? Muito. E a ativação abdominal, ela é o carro-chefe desse cuidado, porque uma mulher que passa 40 semanas trabalhando essa consciência de ativação abdominal. Na gestação, a gente não fala contração, a gente não fala contração abdominal, a gente fala ativação, porque a gente entende que até a dose é diminuída. Não é sobre uma contração, é sobre uma ativação. Manter aquele abdômen ativo, sim, através de exercícios que exijam isso dentro da prática. Eu posso falar do Pilates, por exemplo, eu vou dar um exemplo. É interessante porque muitas pessoas não sabem disso. Por exemplo, vocês sabiam que para a gente ficar sentada na posição ereta, desde que a gente esteja numa postura onde o peito não está caindo por cima da barriga, eu tô falando da gestante, mas serve para quem não é também. O simples fato da gente conseguir ficar na posição ereta, nós já estamos com o nosso abdômen ativo, porque sem ação abdominal, a gente tem despencamento, vamos dizer assim, desabamento. Então, o simples fato de nós organizarmos a coluna da mulher durante a realização dos exercícios já é ativação abdominal. Então, imagina ela praticar essa consciência durante 40 semanas, terminando a gestação, ela entra num pós-parto extremamente mais consciente, trabalhando mobilidade das costelas, porque, ora, se eu disse que a musculatura abdominal está inserida nas costelas, eu preciso que essa musculatura se reconecte, se ative novamente no pós-parto, é óbvio que eu vou precisar de mobilidade costal, de mobilidade de costela, de mobilidade torácica. Então, tudo isso é preparar essa mulher para esse pós-parto, para que essa diástase fisiológica não se transforme numa diástase patológica. Porque daí, quando vira patológico, ainda assim, a gente tem lá uns números de referência que não precisam de sutura, de intervenção cirúrgica. A gente sabe disso, que até ali 4, 5 centímetros, dependendo da funcionalidade da musculatura, porque nós no movimento falamos de função. Então, dependendo da funcionalidade, se ela tem um profissional que acompanha ela e ela consegue competência abdominal, o tamanho e a profundidade, dependendo, claro, não vão ser um problema, né? É um movimento, para a gestante, ele é primordial. Eu até brinco com elas que até na hora que a gente está examinando que ela vai levantar, aquela que já quer levantar de uma vez, epa, não é assim que a gente levanta, a gente tem que ter postura para sentar, para deitar, como você vai levantar, justamente para você ter o cuidado com essa musculatura que já tem uma sobrecarga extrema. E não aumentar essa pressão de forma desnecessária. Imagina quantas vezes a gente deita e levanta no dia. Se toda vez que eu for deitar e levantar, através do movimento de flexão anterior, que é eu me colocar assim, subindo pela frente, sim, imagina a sobrecarga, o impacto disso nesse tecido. Nós estamos falando de tecidos, né? Uhum. E tecidos enfraquecidos, tecidos que estão sob a ação hormonal, né? A relaxina é o vilão, mas tem outros hormônios que a gente sabe que altera tudo. Então, até a orientação do deitar e levantar é importantíssima. A gente precisa levantar e deitar de lado. Porque de lado eu não tenho grande impacto, grande alteração dentro da minha barriga, então o meu abdômen ele é capaz de gerir melhor essas pressões se eu me coloco de lado para levantar e para deitar. É isso mesmo. Perfeito. Na consulta, geralmente quando a gente faz o pré-natal, que a gente libera essa mulher para atividade física e que a gente compartilha com ela o que é que ela quer fazer, não é? O que é bom para ela, porque se atividade física, uma habilidade eu não posso me adaptar, ela pode adaptar a outra, então tem que ser aquilo que ela se sinta bem, que o corpo dela dê sinais de que ela esteja bem. Por quê? Porque vai diminuir a chance de ter uma depressão,
pós-parto, ansiedade. A gente vai conseguir minimizar doenças ao longo da gestação, como um diabetes gestacional, uma hipertensão. Eu vou conseguir alinhar, através da alimentação e atividade física, o ganho de peso dessa gestante. E aí eu vou minimizar sintomas que são lá no final, que é aquela dor pélvica, dor nas costas, que quando a gente, na consulta, que a gente percebe que ela ganhou peso, ela já chega reclamando, quando ela exagera ali na alimentação, no sedentarismo, que ela ganha um percentual de peso no intervalo curto, esses sintomas que eram lá do final acabam surgindo com antecedência, precocemente, e a gente tenta buscar a conscientização disso para ela ao longo da gestação, do quão é importante. É um momento primordial, como você falou, ali da gente alinhar e ela iniciar a atividade física. E quando ela vai naquela consulta que ela teve o bebê, que geralmente a gente vê ela com 30, 40 dias, é aquele momento que a gente já conversa com ela para liberar e orientar como que ela vai voltar. E cada mulher tem um limite seu, porque depende, foi parto normal, foi cesariana, como foi a cicatrização, teve alguma complicação, como que tá? Alguma patologia associada. Alguma patologia associada. E ela vai voltando gradativamente e a gente precisa alinhar isso com ela. Até a rede de apoio. Eu tinha uma paciente no Pilates que ela... Foi muito interessante, porque ela começou o Pilates no iniciozinho da gestação. Ela fez o Pilates a gestação inteira e com 30 dias ela estava de volta com o bebê dela no nosso ambiente. Até a forma como nós acolhemos essa mãe, né, que a gente agora está falando do pós-parto, isso também importa. Então, a rede de apoio que essa mulher tem para poder sair de casa, ou um local e um profissional que acolha essa mãe com esse bebê. E essa mãe ia lá fazer Pilates com o nenê, que virou o mascote da turma, e foi super maravilhoso. Nós temos aqui uma mamãe recente. Que também tem um bebê de 4 meses. E aí, Marina, legal. Como é que tá essa atividade física pós-parto? Voltando agora, né, conseguindo devagarzinho. Eu fiz atividade física a gravidez inteira, consegui, graças a Deus. E assim, os benefícios são muito visíveis, né? De realmente não sentir tanto aquele incômodo no final da gravidez, de ter mobilidade, de conseguir trabalhar bem. Então, assim, apenas benefícios, né? E agora conseguindo voltar também, principalmente por conta dessa parte de organizar o bebê em casa para poder ir, mas assim, só benefícios, né? Não tenho o que dizer, com certeza. Isso que a Marina tá falando, rapidinho, é bastante importante, porque assim, ela conseguiu alinhar a atividade física. Infelizmente, eu, na época da minha gestação, eu não consegui realinhar isso. E meu corpo sofreu as consequências disso depois. Foi difícil. Assim, foi difícil você também começar com um bebê pequeno, não é? Se às vezes a paciente fala assim, vamos começar na gestação. Não, doutora, depois. Mas tem que entender que cada momento vai ter uma dificuldade diferente. Infelizmente, eu não consegui, quando eu estava gestante, por N motivos. Aquela desculpa de não ter tempo, sempre ali tem uma indisposição, algo. Mas eu percebi que após o parto, ainda emendei uma gravidez na outra, ainda foi uma gravidez gemelar, que ali aquela musculatura já não estava recuperada da gravidez anterior, sofreu uma sobrecarga maior ainda. E aí foi bem mais difícil no final. Então, hoje, eu sou uma grande incentivadora dessas mulheres para justamente elas não perderem tempo, porque essa desculpa do tempo, ela sempre vai existir. E a gente tem que realinhar ao longo da vida da gente, porque as dificuldades vão sempre existir e a gente vai ter que trazer isso, porque a atividade física, ela é saúde. Justamente. Não é? E é o tempo que tu não tem hoje, tu vai ter que tirar amanhã doente. E aí tu vai arranjar. Né? O movimento, ele está a serviço do corpo grávido, porque a gente sabe, na fala da Marina, ela disse que existe uma queixa, né, a gestante, eu sinto dor, é normal, tá grávida. Eu costumo dizer, não é normal. O que é comum não é normal.
O movimento, ele está a serviço desse corpo. Então, quando a gente tem esses esclarecimentos, quando a obstetra, o obstetra, ele orienta a paciente a procurar um serviço que possa prescrever movimentos para essa mulher, a gente consegue minimizar até zerar. A gente consegue minimizar e até zerar queixas que são naturais, que são comuns, mas que a gente não deve normalizar. Dizer assim, mas é porque tá grávida. Não é porque tá grávida. E aí a gente trabalha em parceria com o profissional, eu quero muito deixar isso registrado, não posso sair daqui hoje sem falar disso, da importância do profissional do movimento estar presente na vida da gestante e da mulher, da puérpera, e da fisioterapeuta pélvica. Sim. Independente da via de parto. Não é sobre via de parto, não é sobre vai descer pelo canal vaginal ou vai sair através de uma cirurgia, de um corte de camadas. Não importa. O bebê passa 40 semanas sobrecarregando uma musculatura que eu vou botar todo mundo na panela. Nós negligenciamos. A gente trabalha na vida toda, na musculação, no esporte qualquer que a gente escolha, o corpo todo. Mas as mulheres não têm o hábito de olhar para a saúde da musculatura íntima. Eu não sou fisiopélvica, mas eu levanto a bandeira e sacudo a bandeira na cara de toda gestante e de mulheres que já estão há mais tempo na maternidade, porque eu achei muito legal, Arinete, tu trazer isso. Tu teve uma gestação, aí tu emendou uma segunda gemelar, o corpo não se organizou da primeira, você entrou com uma gemelar. Não sei qual a idade das tuas crianças, não sei se são bebês ou não, mas é também outro serviço que eu quero prestar nesse podcast, né? Primeiro é sobre a parceria do profissional do movimento e da fisioterapeuta pélvica para olhar para essa região, que é muito negligenciada, às vezes é completamente esquecida. E outra coisa importantíssima que a Aurinete me trouxe aqui. A mulher, qualquer tempo é tempo de cuidar, de olhar para essa diástase, por exemplo, que é uma queixa do pós-parto. Então não existe assim, eu tenho um filho há 10 anos, vamos avaliar essa diástase, vamos avaliar esse padrão respiratório, vamos ver como que tá a competência abdominal. Vai na fisiopélvica, fulana. Vai lá e vê como é que tá a coordenação dessa musculatura. Então, quer ver outra coisa importantíssima? Cicatriz. A gente não pensa muito nisso, né? Às vezes a mulher tem um parto vaginal e acha que tá tudo bem, porque foi vaginal, mas às vezes teve uma laceração, ainda que de grau pequeno. Lacerar essa musculatura, gestar já é um sinal de que você precisa fazer uma avaliação pélvica. Tô na segunda gestação e eu tive uma laceração, por exemplo. Eu preciso olhar para esse assoalho pélvico que foi lacerado. Não importa o grau da laceração. Aquele tecido que se reconstituiu, que se rasgou, que se rompeu e que se reconstituiu, ele vai gerar uma alteração biomecânica. Se é para o lado direito, ele vai gerar uma alteração biomecânica no meu quadril direito. Tá, eu sou uma mulher de parto cesárea. Então eu vou ter que olhar para isso também, porque eu tenho um corte de várias camadas de músculos importantíssimos para a estabilização da coluna, por exemplo. Então, cicatrizes são coisas que nós precisamos também olhar. E a gestação deixa cicatrizes, né? Com certeza. Pois é. Então, nós conseguimos aqui nesse período, né, tirar muitos mitos, né, porque é rodeado de mitos, né. Um deles também é que no pós-parto, que vai afetar na lactação, e a gente sabe que não vai afetar, pelo contrário, vai ajudar, né, na lactação também. E eu queria agradecer você por estar conosco aqui. Eu que agradeço, no nosso podcast, gente. foi um prazer, um assunto super interessante, legal, né, meninas? Vocês têm alguma coisa para perguntar para ela? Laina, aproveita, mostra para essas mulheres aonde elas podem te encontrar. Sim, porque até para outros profissionais que estão Justamente. assistindo a gente, porque como eu te falei, nós profissionais, nós queremos ter referências de profissionais que a gente possa direcionar as mulheres que a gente acompanha, para que eu possa ter segurança em saber que realmente aquele profissional é capacitado. Aproveita esse momento. Então, eu sou dona de um estúdio de pilates que fica na cidade de São Luís, que fica no bairro do Coajap.
Então, eu trabalho dentro da minha empresa de forma presencial, mas Pode eu falar o também... nome. O nome da minha empresa é Laina Lopes Estúdio de Pilates. Fica no Cojap, ali pertinho da Havan. E assim, eu trabalho no modo presencial, mas eu também trabalho no modo online. Maravilha. Dentro do modo online, eu trabalho de forma individual, em grupo, e eu tenho também um programa na plataforma de cursos, que é um produto de assinatura mensal com exercícios específicos e direcionados para essas alterações e essas necessidades do corpo da mulher grávida. Chama Gestar Mais Leve. Então, acho que com certeza no final do podcast, nas postagens, vai ter lá, os arrobas vão ter, né? Sim. Então, me procurem lá para mais informações. Obrigada. Obrigada, Então, Laina. gente, estamos encerrando mais um episódio do Parte Seguro Cast. Compartilhem, assistam. Compartilhe para outras gestantes, para as tentantes, para todo mundo. Se inspirem. Se inspirem. Sejam ativas aí Do movimento, né? Do movimento. E é isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Até mais um Parto Seguro Cast. Muito bem.